quando você constrói o seu perfil antes de se apresentar para qualquer pessoa. Você já sabe que você precisa focar nas empresas. Você já sabe que esse é o cara que você quer vender. Quando você, antes de tentar vender para esse cara, você constrói o seu perfil como palestrante, você constrói a sua imagem como palestrante com a intenção, constrói com a intenção de quando se apresentar para esse cara, você saber exatamente o que esse cara vai pensar sobre você, qual que vai ser a primeira impressão que ele vai ter sobre você. Você literalmente está construindo percepções. Bom dia, galera! Bom, antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motive Ação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E esse aqui é o podcast Mercado de Palestras. Aqui eu trago para vocês as estratégias necessárias para que vocês façam parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do Brasil. Quem são? São os palestrantes famosos? Não, não só os palestrantes famosos. São os palestrantes que realizam palestras para empresas privadas, os palestrantes corporativos. Como fazer parte desse grupo de palestrantes corporativos? Essa é a intenção, responder essa pergunta é a intenção do podcast Mercado de Palestras. E essas estratégias que eu trago aqui nas nossas aulas, que é o podcast, mas é basicamente uma aula que eu trago aqui para vocês, essas estratégias é o que vai levar vocês a fazer parte do grupo de palestrantes corporativos, os palestrantes mais sucedidos do mercado de palestras aqui no Brasil. Beleza? O tema desse nosso episódio de hoje é um tema muito interessante porque eu vejo muitos palestrantes me perguntando isso, então imagino que seja muito interessante para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte: eu preciso cobrar mais barato pelas minhas palestras online? E aí, o que você acha? Será que precisa cobrar mais barato na palestra online que na palestra presencial? Isso é o que eu vou responder hoje, mas para vocês que estão chegando aí, que vocês que estão assistindo esse vídeo, já vai deixando o joinha, o like aí para mim, para o Instagram, o YouTube, o Facebook entender que esse vídeo é relevante para o seu perfil, ou seja, é relevante para palestrantes e começar a indicar esse vídeo para mais palestrantes. Então, esse conteúdo que vocês vão ver aqui hoje é um conteúdo que eu tenho certeza que dificilmente você viu aí em qualquer outro canal, sei lá, ou perfil que fale sobre palestras, porque eu vou falar sobre a visão do contratante de palestras, não sobre a minha experiência como palestrante, não é sobre isso. Como encantar o contratante e assim vender mais palestras. Então, se você se interessa por esse assunto, já vão deixando o joinha, o like aí, que eu já vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza? Bom, esqueci de falar, quem está no Instagram não vai conseguir ver os slides que eu estou compartilhando aqui. Então, quem está no Instagram, se quiser ir lá pelo YouTube, pelo meu canal no YouTube, Fica a Dica Palestrante, vai conseguir ter acesso aos slides. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês os tópicos da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte. Hoje a gente vai ver basicamente 3 coisas, tá? O que limita o preço da sua palestra? Primeiro tópico. Como superar essa limitação? Como superar essa barreira que faz você cobrar mais barato? Basicamente isso, né? Todo palestrante, acredito, que quer viver de palestras. E para viver de palestras, você precisa conseguir sobreviver dessa fonte de renda especificamente. Como superar a limitação, que eu vou falar aqui hoje, que te impede de cobrar caro pelas suas palestras. Esse é o nosso segundo tópico. E o terceiro tópico, quanto cobrar pelas suas palestras online? Então, esses são os 3 assuntos principais que eu vou compartilhar com vocês aqui na nossa aula de hoje. Fechou? Então, se tiverem perguntas, vão deixando aí nos comentários. Eu não estou conseguindo ter acesso aos comentários do YouTube, porque eu estou vendo slide, mas qualquer coisa, a Nath, que está aqui do meu lado, ela vai pegar os comentários de vocês aí no YouTube, perguntas, né, de vocês aí no YouTube, vai me mandar para eu responder vocês. No Instagram também, se tiverem dúvidas, vão deixando. Se estiver assistindo gravado, deixa no comentário, manda no direct que eu respondo vocês. Fechou? E, de novo, joinha, like, não se esquece. Bom, primeira coisa, o que te faz
cobrar mais caro ou mais barato pelas suas palestras? Vocês já se perguntaram isso? Tem uma coisa que te faz cobrar mais barato ou mais caro pela sua palestra, mas eu queria entender de vocês. Para um minutinho e pensa aí mentalmente. O que te faz cobrar mais caro pela sua palestra? O que te impede de cobrar mais caro pela sua palestra? Porque talvez você cobre tão barato pela sua palestra, talvez você saiba que sua palestra vale muito mais do que você cobra. Talvez você já viu outros palestrantes em cima do palco e falou, caramba, minha palestra, um palestrante famoso, você está assistindo lá e pensa, minha palestra é tão boa quanto a desse cara. Por que ele é um palestrante famoso e eu não? Será que ele recebe tão bem por palestra, por 1h30 de palestra, e eu não consigo cobrar a mesma coisa que ele? O que será que te faz cobrar mais caro ou mais barato pela sua palestra? Eu já vou descartar a primeira opção aqui de cara, que eu tenho certeza que a maioria dos palestrantes vão responder. Não é a qualidade da sua palestra. Não é a qualidade da sua palestra que te faz cobrar mais caro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A qualidade da sua palestra vai te possibilitar ter um feedback positivo. Vai te possibilitar ser indicado por aquele cliente para uma empresa filial daquela, ou sei lá, para um amigo, gerente de RH dele, de uma outra empresa. Isso sim a qualidade da sua palestra te possibilita fazer. Mas vender a sua palestra, cobrar mais caro pela sua palestra, não é a qualidade da sua palestra que te possibilita fazer isso. Então, o que é, Lucas? É uma coisa chamada percepção. A percepção é o que te faz cobrar mais caro ou mais barato pela sua palestra. A percepção é o que limita o preço que você vai cobrar pela sua palestra. Tecnicamente, você pode cobrar o preço que você quiser pela sua palestra. Você pode simplesmente, agora, nesse momento, ir lá no seu Media Kit e trocar o preço da sua palestra lá. Colocar 10 mil reais, 20 mil reais pela sua palestra. Mas será que alguém vai comprar? Aí que tá. Não é só trocar o preço, é conseguir convencer os contratantes a pagar aquele preço. Esse convencimento acontece muito antes de você ter a possibilidade de conversar com esse contratante. Essa que é a chave da questão. O convencimento de você ser contratado ou não acontece bem antes de você conversar com o contratante. Acontece no momento em que aquele cara tem a percepção sobre quem esse palestrante é. Como que eu sei disso? Eu sou um contratante de palestras. Eu vejo 1000 palestrantes aqui na minha agência. Só para você ter ideia, aqui no meu cadastro tem mais de 2.000 palestrantes. Muito facilmente mais de 2.000 palestrantes. Estou chutando muito baixo a quantidade. Então, eu não tenho tempo de ler o perfil de cada um desses caras. A minha equipe faz isso. Quando esses caras se apresentam para mim, eu não leio o perfil, textinho de cada um, a história de cada um, as especialidades de cada um. Não funciona assim. O que vai me despertar atenção, interesse sobre quem é esse palestrante é a percepção. Quando eu tive o primeiro contato com esse cara, seja por e-mail, seja, sei lá, nas redes sociais, seja pessoalmente, qual que foi a primeira impressão que eu tive sobre ele? Mais um palestrante ou esse cara é diferente? Essa percepção é o que vai te possibilitar cobrar mais caro ou mais barato pela sua palestra. Porque se você cobra mais barato, se você não consegue despertar uma percepção diferente da percepção que a maioria dos palestrantes despertam, você não vai conseguir cobrar mais caro do que a maioria dos palestrantes cobram. De novo, se você não consegue despertar uma percepção diferente da percepção que a maioria dos palestrantes despertam, você não vai conseguir cobrar mais caro do que a maioria dos palestrantes cobram. Lucas, mas quanto que a maioria dos palestrantes cobram? Aí a gente entra em um outro ponto, que na verdade esse ponto você tem que levar em consideração antes de pensar até mesmo sobre percepção de valor. Sabe que ponto é esse? Para quem eu vou vender minha palestra? Você vende sua palestra para quem? Essa pergunta é muito importante, porque dependendo da sua resposta, você não vai conseguir viver de palestras. Você sabe para quem você tem que vender suas palestras? Pensa aí mentalmente enquanto eu bebo uma água. Para quem você precisa vender suas palestras? Para todo mundo? Não, você não tem que vender as suas palestras para todo mundo. Você precisa vender as suas palestras para o melhor tipo de contratante. Tem 7 tipos de contratantes. E em outras aulas eu já falei sobre cada um desses caras. São escolas, universidades, prefeitura, Sistema S, aqui tem Sebrae, tem Senac, tem SEST, tem Siscop. Então, Sistema S, empresários que fazem eventos para vender ingressos, agências
agência de eventos, agência de palestras e o último é o cara que eu indico que você venda suas palestras, que você foque, são as empresas. Porque as empresas, além de pagar, ser desses 7 aqui, ser um dos únicos que paga muito bem por uma palestra, esse cara aqui é o único que paga bem e também demanda muito pouca energia sua para fechar uma palestra. Eu não sei se você já fechou uma palestra com o Sebrae, mas se você já fechou, você já está familiarizado com o sistema de contratação por meio de licitação. E essa licitação é uma contratação muito desgastante, porque precisa de um monte de documentos. Se você está começando no mercado de palestras agora, vai ser complicado para você providenciar toda essa documentação. Mais complicado ainda se você não tiver um contador. Mais complicado ainda se você nunca tiver feito esse tipo de pesquisa por esses documentos. Então, o sistema S, Sebrae, por exemplo, demanda muita energia sua para fechar a palestra com ele, ao contrário das empresas. Você não precisa colocar tanta energia assim para fechar uma palestra com uma empresa. E, além disso, eles pagam muito bem por palestras. Em média, R$20 mil por uma palestra presencial. Então, primeiro, foque no tipo de cliente certo. Segundo, coloque muita energia, coloque muito esforço em descobrir como despertar interesse nesse tipo de contratante. Como ativar a percepção desse tipo de contratante. Caramba, Lucas, mas você está falando aí sobre percepção, repetiu aí um monte de vezes percepção. Mas o que é percepção? O que é percepção? E aí eu trouxe aqui o significado de percepção para vocês. Olha que interessante. O que é percepção? Faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Segunda definição, consciência de alguma coisa ou pessoa. Impressão ou intuição. Eu estou olhando para cá, para vocês que estão no Instagram, estou olhando para cá porque a galera que está assistindo no YouTube, eu estou compartilhando os slides. Então, olha os significados de percepção. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê eu trouxe esse significado. Faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Consciência de alguma coisa ou pessoa. Impressão ou intuição. Recapitulando, eu acabei de falar para vocês que vocês primeiro precisam focar no tipo de contratante de palestra certo, caso você queira faturar de fato com palestras. Eu sei que você muda vidas na sua palestra, talvez essa seja a sua maior empolgação, seu maior tesão na hora de fazer uma palestra. Mas, já que você está mudando vidas e já que é uma possibilidade de faturar com isso, por que não? Entendeu? Então, focar no tipo de cliente certo, caso você queira viver de palestras. A partir do momento que você sabe quem é o dos seus 7 tipos de contratantes, quem é o tipo de contratante que você vai focar, e eu sugiro, de novo, que você foque nas empresas privadas, aí sim você começa a colocar energia e entender como despertar a percepção desses caras. E é por isso que eu trouxe aqui o significado de percepção para vocês. E eu gosto mais desse primeiro significado aqui. Faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. O que é aprender por meio dos sentidos? Como que você explica o que é temperatura para alguém? Vamos supor que tem uma criancinha de 5 anos e você precisa explicar para ela o que é temperatura. Como explicar para essa criancinha o que é temperatura? Ah, filho, é o seguinte, tem o fogo, não tem? Não tem o fogo lá do fogão? Toda vez que você se aproxima do fogo, você fica mais aquecido, você sente um calor. Esse calor é um aumento de temperatura. Legal, boa explicação, certo? Só que essa explicação fica muito abaixo desse aprendizado por meio dos sentidos. É óbvio que você vai pegar a mão da criancinha e colocar lá no fogo, mas quando isso acontece de fato, quando você aproxima a mão ali do fogo e fala assim para a pessoa, tá vendo, sua mão não tá quente? Sua temperatura aumentou. A temperatura da sua mão aumentou. Caraca, eu acabei de aprender algo por meio de algo que eu estou sentindo. Fica muito mais fácil entender do que simplesmente falando. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você estiver se apresentando para um contratante de palestras, aquele contratante precisa sentir algo em relação a você, para que você consiga, de fato, despertar a percepção desse cara. Sentir o quê, Lucas? Como assim sentir algo? Como eu vou fazer alguém sentir algo, sendo que eu nem estou falando com essa pessoa? Você pode fazer essa pessoa sentir felicidade, sentir curiosidade, sentir talvez estranheza, sentir talvez, empatia,
faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Quando você constrói o seu perfil antes de se apresentar para qualquer pessoa, você já sabe que você precisa focar nas empresas. Você já sabe que esse é o cara que você quer vender. Quando você, antes de tentar vender para esse cara, você constrói o seu perfil como palestrante, você constrói a sua imagem como palestrante com a intenção, constrói com a intenção de quando você apresentar para esse cara, você saber exatamente o que esse cara vai pensar sobre você, qual que vai ser a primeira impressão que ele vai ter sobre você. Você literalmente está construindo percepções. Você está construindo a forma como aquele gerente de RH vai te ver. Você está construindo a percepção que você quer que ele tenha sobre você e não deixando que ele tenha percepções aleatórias sobre você. Entendeu? E isso é fortíssimo. Sabe por que é forte? Por causa de 2 motivos que eu vou mostrar para você agora aqui no slide. Primeiro motivo, que as empresas já conhecem palestrantes. As empresas contratam palestrantes. Elas sabem quanto um palestrante mais ou menos custa. Ela sabe como é o Media Kit de um palestrante que eles geralmente contratam. As empresas conhecem o produto que elas estão contratando. Então, é necessário que você se enquadre naquilo que já faz parte do mundo daquele gerente de RH, daquele gerente de marketing, daquele gerente comercial. Porque se você simplesmente sai adoidado oferecendo suas palestras simplesmente porque você acha que a sua palestra tem qualidade, não vai funcionar. Porque, às vezes, a percepção, por mais que sua palestra tenha qualidade, por mais que a sua palestra seja a melhor palestra de vendas do Brasil, a melhor palestra motivacional, de inteligência emocional, a melhor palestra de liderança do Brasil, não interessa, porque aquele cara ainda não está assistindo a sua palestra, ele não te conhece. Primeiro, você precisa despertar percepção. E por mais que a sua palestra seja boa, se a sua primeira impressão, se a percepção que você instalou ali naquele momento que aquele cara teve acesso ao seu e-mail, ao seu Media Kit, não foi interessante, não adianta, você não vai ser contratado, você não vai ser nem considerado. Pode ser que você seja até descartado, dependendo da percepção que você está despertando. Então, por que é importante construir a percepção que você quer que os seus clientes tenham em relação a você? Vou até dar um passo atrás, até um pouco antes. Nem os seus clientes, os seus prospectos. Por que você precisa construir a percepção que os seus prospectos têm ou terá em relação a você? Primeiro, porque empresas já conhecem palestrantes. E segundo, porque empresas já sabem quanto que custa um palestrante. Imagina, eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho um iPhone e eu sei quanto um iPhone custa. Eu sei como um iPhone parece. Se chega alguém e oferece para mim um iPhone por menos da metade do preço que eu sei que é o preço real do iPhone, por mais que aquele iPhone pareça um iPhone original, para mim vai ter alguma coisa errada. Porque esse não é o preço daquele produto. Se aquele produto, se aquele celular que a pessoa está querendo me vender tem o preço igual ao do iPhone, mas não parece o iPhone, vai ter uma coisa errada com esse produto. Porque ele não parece esse produto que eu sei que vale esse preço. A mesma coisa funciona com os palestrantes. O gerente de RH, o gerente de marketing, o gerente comercial, ele sabe quanto que custa um palestrante. Ele sabe, em média, quanto que custou os últimos 3 palestrantes que a empresa dele contratou. Ele sabe como parece os palestrantes que eles contratam, que a empresa dele contrata. Como é o material desse tipo de palestrante. E quando você chega com um material que é muito abaixo daquele material que essa empresa, que esse gerente já está acostumado a receber, qual que é a percepção que você está despertando nele? O seu preço cai lá embaixo. E aqui a gente vem e começa a entrar de cara no tema da nossa aula de hoje, o preço das palestras. Quando você não desperta uma percepção de valor alta o suficiente, o preço da sua palestra automaticamente vai ser baixo. E por mais que você tente cobrar um pouco mais caro, as empresas ou as pessoas que estiverem te contratando sempre vão pedir desconto. Essa é uma realidade para você? Quando você envia o seu orçamento para o cliente, ele pede desconto para você? Se ele pede desconto, muito provavelmente é porque a percepção de valor que você está gerando não é boa, não é alta o suficiente, não vale o preço que você está cobrando. Então, é muito interessante, muito importante ter isso na cabeça. Ou seja, as empresas já têm percepções automáticas sobre quanto um palestrante supostamente vale.
As empresas já têm percepções automáticas sobre quanto um palestrante supostamente vale. Se você cobra X e não parece valer aquele X, não adianta. Ou vão pedir muito desconto para você, ou você vai ser descartado. Para você cobrar, você tem que parecer primeiro. E aí é isso, aqui que entra de novo. A régua limitadora do preço de uma palestra é a percepção. Quanto mais baixa for a percepção, mais baixo vai ser o preço que você vai conseguir cobrar pela sua palestra. Quanto mais alta for a sua percepção de valor, mais alta vai ser o preço que você consegue cobrar pelas suas palestras. Teve uma turma do meu treinamento do MBA do palestrante que eu trouxe uma gerente de RH para dar uma aula para eles. E nessa aula eu perguntei o seguinte para ela. Eu perguntei, o que você pensaria de um palestrante, de repente você recebe um e-mail de um palestrante, vamos supor, você está recebendo, está lá no seu trabalho e você acabou de receber um e-mail de um palestrante. O que você pensaria se a palestra desse cara valesse R$800? Na lata ela mandou, esse é um palestrante iniciante. Olha a percepção que ela tem sobre esse preço de palestra. Mandou na lata, que ele é um palestrante iniciante. Eu subi a régua, falei, e R$3.000? Palestrante iniciante. E aí ela mandou, eu não trago para dentro da minha empresa pessoas que eu não confio que vão lidar bem com a minha equipe. Presta atenção nisso. Vou repetir. Ela disse assim, eu não trago para dentro da minha empresa pessoas que não vão passar um conhecimento, lidar bem com a minha equipe. Olha que forte isso. Ela nem assistiu a palestra da pessoa. Ela não sabe da qualidade do conteúdo dessa suposta pessoa que eu joguei no exemplo para ela. Só que ela nem tocou no assunto qualidade. Ela já está julgando a qualidade a partir do preço que aquele cara cobra. Imagina do material. Não adianta. A régua limitadora do preço da sua palestra é a sua percepção de valor. Mais para frente, nos próximos slides, eu vou colocar aqui algumas coisas que transmitem essa percepção de valor. Mas o preço, por exemplo, como eu acabei de falar aqui, é uma delas. O preço da sua palestra transmite percepção de valor. Apesar do preço ser limitado pela percepção de valor, o preço também transmite percepção de valor, entendeu? Então é o seguinte, não sei se você percebeu, mas no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. E aí, a sua capa está te vendendo ou te desvendendo? No mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. E como superar esse problema? De novo, eu trago aí a definição de percepção. O que é percepção? Aprender por meio dos sentidos ou da mente. Você precisa fazer as pessoas sentirem algo em relação a você. E esse sentimento precisa ser um sentimento diferente do que a maioria dos palestrantes despertam nos contratantes. E um exemplo clássico que sempre trago aqui é a foto do palestrante. Qual que é a foto padrão de todo palestrante? Você sabe. Você já tirou uma foto assim. Eu sei que já. A foto padrão de todo palestrante é a foto de lado, com cara de fodão, braço cruzado, terno e gravata, e você manda aquele sorriso maroto. Essa é a foto padrão de todo palestrante, não adianta. Todo palestrante tem uma foto assim. E por que eu estou falando isso? E porque eu indico que você não tire fotos assim. Porque esse tipo de foto transmite um sentimento igual ao que a maioria dos palestrantes transmitem. E qual que é a definição de percepção? Aprender por meio do sentido ou da mente. Quando você está transmitindo um sentimento igual ao que a maioria dos palestrantes estão transmitindo, você automaticamente está entrando aqui na minha gavetinha mental de palestrante. Ah, mais um e-mail de palestrante? Ah, mais um Media Kit? Ah, mais outro palestrante entrando em contato comigo? Saia dessa caixinha. Você precisa despertar percepções totalmente diferentes do que a maioria dos palestrantes despertam. Totalmente diferente do que os palestrantes que falam sobre os mesmos temas de palestras que você desperta. Como você poderia gerar sentimento nas pessoas ao se apresentar para elas? Como? Primeiro, por meio do seu Media Kit. O Media Kit, existem, eu não vou aprofundar sobre esse assunto aqui hoje, mas todo palestrante precisa ter 2 Media Kits. Um Media Kit de prospecção e um Media Kit de vendas. E isso é o contrário, total contrário do que a maioria dos palestrantes fazem. Eles não têm 2 Media Kits, ele tem um Media Kit. E nesse Media Kit ele quer se apresentar, ele quer falar sobre a história dele, falar sobre a origem do antepassado, do bisavô, falar sobre a faculdade que ele fez,
falar sobre as formações, falar sobre a palestra dele. Se pudesse, eu colocava até um vídeo da palestra dele no slide. E se você está se apresentando para alguém que ainda nem te conhece, caramba, você acha que essa pessoa vai ler? Vai querer saber sobre tudo isso seu? E aí, por isso, você precisa ter 2 Media Kits, porque um vai ser focado em despertar interesse, em gerar percepções, e te apresentar. Lá depois, quando essa pessoa te conhecer, quando ela já estiver interessada por você, aí sim você está habilitado a enviar o seu Media Kit de vendas, a tentar vender para essa pessoa que já te conhece. Então, por meio do seu Media Kit, é um dos lugares que você pode e deve gerar percepção. Você aumentar a percepção de valor que você desperta nas pessoas por meio do seu Media Kit. Segundo lugar, que você deve despertar percepção no contratante, no gerente de RH, no gerente de marketing, no gerente comercial, por meio do seu e-mail marketing. No seu e-mail marketing é onde você também tem a oportunidade de despertar e gerar percepção nesses contratantes, de construir, gerar sentimentos nesse cara. Por que você quer gerar sentimentos? Porque ao gerar sentimento, você está gerando percepção. E gerando a percepção certa, você se diferencia de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. E você quer, se você entendeu tudo que eu estou falando nessa aula de hoje, você quer parecer diferente da maioria dos palestrantes. Não é o seu tema, tá? Que vai te fazer parecer diferente. Não é a qualidade da sua palestra, como eu já falei hoje, que vai te fazer parecer diferente. É a primeira impressão que você desperta. E às vezes essa primeira impressão é uma foto que transmite. A pessoa nem leu nada seu ainda, mas só viu a foto e já te coloquei aqui na minha gavetinha mental de palestrante. Sendo que tem uma gavetinha mental aqui vazia, você podia ter ocupado ela, mas você não se preocupou em construir percepção. Você acha que a sua palestra vai ser o suficiente? Boa sorte. Terceiro lugar onde você pode e deve gerar sentimentos, gerar percepção, é por meio do seu site. Um site bem construído, com as fotos certas, com os textos corretos, eles vão te ajudar a gerar percepção positiva, percepção de valor, percepção que te diferencia de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você no seu site. Quarto lugar, por meio das suas redes sociais. E como a gente vai ver lá na aula da semana que vem, da terça-feira da semana que vem, redes sociais não é lugar de vender palestras. Se você vende palestra nas suas redes sociais, para hoje, porque você está fazendo uma coisa muito errada. Quinto lugar, por meio do seu blog. Outro lugar onde você tem a oportunidade de gerar sentimentos, gerar percepção no contratante de palestras. E sexto, no lugar que você mais domina, nas suas palestras. Se você conseguir, nesses primeiros 6 pontos de contato que todo palestrante tem com contratante corporativo, gerente de RH, gerente de marketing, gerente comercial. São esses 6 pontos de contato que te coloca ali em contato direto com esse cara. Se você conseguir, nesses primeiros 5 pontos de contato, despertar tanta percepção, gerar tantos sentimentos, quanto você consegue, e eu sei que você consegue, gerar nas suas palestras, já era. Ninguém te segura. Você não vai ser comparado a ninguém. Porque depois da sua palestra, o povo está querendo tirar foto com você, está todo mundo te seguindo nas redes sociais, todo mundo te elogiando. Por que não fazer isso no seu Media Kit, no seu e-mail marketing, no seu site, nas suas redes sociais? Você já sabe fazer. Às vezes a gente fica procurando na internet, no YouTube, como gerar engajamento nas redes sociais, como fazer isso. Você já faz. Lá na sua palestra, você já faz. A gente só precisa reconstruir esse mesmo efeito dentro desses outros 5 pontos de contato. Esses são os 6 pontos de contato que você deve gerar sentimentos, deve gerar percepção. E que se você conseguir gerar percepção, você vai conseguir automaticamente aumentar o preço da sua palestra. E respondendo a grande pergunta da aula de hoje, você deve cobrar mais barato pelas suas palestras? Online? Sim ou não? A resposta é, se você cobra mais de 20 mil reais, não, mais de 20 não, mais de 10 mil reais pelas suas palestras, sim, tenha 2 preços de palestras. O preço da sua palestra online e o preço da sua palestra presencial. Agora, se você cobra menos de 10 mil reais pelas suas palestras presenciais, tá? Não tenha 2 preços de palestras. Tenha um só preço. Um preço para a sua palestra online e um preço para a palestra presencial. Como eu já disse, as empresas pagam em média 20 mil reais por um palestrante. 20 mil reais por uma palestra presencial. Em média, 15 mil reais
por uma palestra online? Se você cobra muito barato pela sua palestra, por mais que seja online, como a gente viu na aula de hoje, você vai ser automaticamente desvalorizado. A percepção que você vai gerar, vai despertar naquele contratante, é de que você é um palestrante iniciante, de que você é um palestrante barato, de que você é um palestrante ruim. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, essa é a regrinha básica. Cobra menos de 10 mil reais, é um preço só para palestra online e para palestra presencial. Cobra mais de 10 mil reais, aí sim, coloque aí um preço fixo para sua palestra presencial e um preço fixo para sua palestra online. Lucas, mas quanto cobrar? Se você está fazendo essa pergunta, significa que você não entendeu muitas coisas da nossa aula de hoje. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aberta nos meus stories do Instagram. Qualquer pergunta que vocês tiverem em relação ao conteúdo de hoje, só deixar lá, beleza? Se ficou alguma dúvida em relação a isso, por exemplo, manda lá que eu te respondo. Quanto cobrar pela sua palestra? Aumenta a sua percepção de valor. E aí, automaticamente, o preço da sua palestra vai aumentar também. Fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Contem comigo aqui para te compartilhar as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu like aqui no vídeo, para a gente conseguir alcançar mais palestrantes que também precisam entender como vender as palestras deles, que também gostariam de entrar no mercado de palestras, o cara que ainda não é um palestrante, está iniciando agora e não sabe como vender a palestra dele, coloca aí o seu joinha, coloca aí o seu like para a gente conseguir alcançar essas pessoas, tá bom? Se você conhece alguém, algum palestrante que gostaria, que precisa ouvir o conteúdo que eu compartilhei aqui com você hoje, é só compartilhar, mandar esse vídeo aqui para ele. Fechou? Um abraço, eu sou o Lucas Lopes, aqui eu compartilho as estratégias necessárias para você fazer parte do grupo de palestrantes corporativos, compartilho as estratégias que eu vejo aqui na minha agência de palestras, na Motivação Palestras, e qualquer coisa, conta comigo, manda um direct, tamo junto, um abraço e boa terça-feira para vocês. Tchau, tchau!